Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao versículo de número 12, por gentileza. Diz a palavra do Senhor: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Verso de número 7. O qual, na verdade, não é outro, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Verso de número 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daqueles que temos pregado, que esse seja anátema. Anátema significa maldito. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que esse seja anátema. Verso de número 10. É o 10? Isso. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Verso 11. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco, Senhor, me dê graça para a ministração, Senhor, do teu evangelho. Glorifique o teu nome, tome a glória para si. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, gente, a gente está diante de um cenário que essa igreja da Galácia começou a andar bem, andar no Espírito. E Paulo ele vai ser bem prático aqui, quando ele diz que andar no Espírito é não sair do Evangelho da Graça. A maioria dos convertidos em Jerusalém, eles eram judaizantes, ex-judaizantes, eles vieram do judaísmo. Judaísmo não tem nada a ver com a nossa fé, mas nós somos cristãos, protestantes, evangélicos. Respeitamos, mas nós não somos judaizantes. A gente não precisa dos símbolos do judaísmo, nem de orações, nem de ensino judaizante. Entendeu? Paulo ele deixa bem claro isso. E Paulo fundou essa igreja com este fundamento do Evangelho da Graça, que Jesus é suficiente. Diga, Jesus é suficiente. Porque a Galácia ficavam os gentios. Foi a primeira mensagem que eles ouviram. Mas alguns cristãos que vieram do judaísmo achavam que a graça era muito pouco, que precisava de alguns sacrifícios para que Deus atendesse os pedidos ou aceitasse eles como pessoa mesmo, a ponto deles sugerirem para que essa igreja voltasse a circuncidar, e alguns circuncidaram. A circuncisão é semelhante ao nosso batismo. É aquele ritual do judaísmo. E não é necessário. Tem alguém aqui que foi circuncidado? Amém? Não? Todos estão em Cristo Jesus? E assim deveria ser. Mas eles vêm de Jerusalém para ensinar o povo, olha só, vocês precisam voltar, porque Jesus não é suficiente, a graça não é suficiente. Vocês precisam de Jesus e mais alguma coisa. Toda religião, irmãos, que te oferece Jesus e mais alguma coisa, mete o pé de lá. Jesus é suficiente, ponto e acabou. Você não precisa de mais nada para ser salvo, você precisa de Jesus. Pastor, mas eu preciso de Jesus em alguns rituais, não precisa. Pastor, mas eu preciso de Jesus e subir o monte todos os dias, não precisa. A gente sobe o monte porque é um lugar mais reservado para adorar o Senhor. Pastor, eu preciso de Jesus, mas eu preciso que a igreja funcione de uma tal forma, não precisa. A gente precisa de Jesus. Até mesmo que a nossa vida não se resume a só isso daqui. Ou Jesus está com a gente o tempo inteiro, ou a gente é crente só aqui. Então a gente precisa de Jesus. Então andar no Espírito é entender. Parece difícil, porque a gente tende a não valorizar aquilo que a gente não sacrificou. É estranho para a gente ver alguém que quase não ora, e às vezes vai orar em um momento de oração curto, e fala assim, Deus falou comigo. Eu falo assim, mas você quase não ora, como é que Deus falou com você? Irmãos, não é a quantidade, é graça. Tem gente que nem ora, gente ímpia, e Deus fala com ela. Então isso parece complicado. Se a gente ficar apegado à nossa religiosidade, a gente vai achar que quando a gente não estiver praticando a nossa religiosidade, Deus não nos aceita. E Jesus é suficiente. Ora, todavia, olhe para cá, eu não estou falando para você não orar.
Eu não estou falando para você não vir à igreja. Eu não estou falando para você não ser dizimista e ofertante. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que mesmo que tudo isso não acontecesse, Jesus é suficiente. Ele é suficiente. Paulo, ainda não tinha falado sobre o fruto do Espírito, mas ele está tratando da base. E a nossa base começa pela palavra de Deus, irmãos. Se a nossa base for ruim, o nosso ministério, a nossa vida com Deus vai ser ruim. Você sabia disso? Por quê? A maioria, se não todas, seitas heréticas, elas nasceram de uma revelação. Você sabia disso? Alguém que viu um anjo. E a gente leu aqui. Ainda que apareça um anjo anunciando outro evangelho que seja anátema. Tem gente que acredita mais em experiência espiritual do que na palavra de Deus. Eu não estou falando que experiências espirituais não existam. Deus fala comigo. A gente congrega numa igreja onde a gente pode falar em língua, a gente acredita nos dons espirituais, mas a gente analisa aquilo que espiritualmente a gente entendeu à luz da palavra. Se tem respaldo, a gente continua. Se não tem respaldo, a gente cancela. Quem está entendendo diz amém. O evangelho distorcido, irmãos, ele vai gerar na vida do crente uma vida carnal. Porque o Espírito Santo ele só vai respaldar o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo Jesus. Tudo outra é invenção humana. Deus tem um compromisso com Jesus, o Evangelho da graça, o Espírito Santo. Nada além disso. Tudo que é fora disso é complicação para a nossa vida, que muitas vezes a gente quer se enganar. Às vezes Deus está falando com a gente que é de um jeito, a palavra diz que é de um jeito, mas eu senti, pastor, eu senti que tem que fazer de outro jeito. Quem é aqui do sentiu aqui? Eu também sou do sentir também, irmãos. Você não está sozinho, não. Eu já senti tanta coisa, irmãos, que eu falava assim, meu Deus, isso não veio de Deus, não. Pensamentos intrusivos. Então, a primeira coisa que Paulo vai falar para a gente é que andar no Espírito é permanecer na graça, no Evangelho da graça. Verso de número 6. Vamos versículo a versículo. Gente, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando depressa. Tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. O pessoal da Galácia começa bem, mas abandonam rapidamente. Fala para o irmão que está ao seu lado assim, leia a Bíblia. Pastor, eu não gosto de ler, fala, escute a Bíblia, tem Bíblia em áudio. Eu estava vendo um comercial esses dias no YouTube, e eu estou orando a Deus para que se concretize, porque a gente também não é fanático religioso, né, irmãos? Tem gente que tem dificuldade na leitura. Tem gente que tem déficit, tem dislexia, tem muitas outras coisas. E eu vi lá que a IA já está preparando desenhos de toda a Bíblia, sem alterar. Seria bom para quem tem dificuldade. Só que hoje você tem uma gama de recursos. Pastor, eu não consigo ver vídeos, eu não consigo ler a Bíblia. Aproveita momentos como esse para prestar atenção e anotar. E tudo que eu falar aqui, procure lá, vê se está escrito primeiro. Se está escrito, pô, o pastor falou isso. Isso aqui está na Bíblia, então isso aqui vem de Deus, eu vou viver isso. Não seja aquela pessoa que somente ouve a palavra para alimentar o seu ego, a sua vaidade, as suas vontades. Ah, é tão bom ouvir o pastor pregar. Quando ele fala, queima um negócio aqui. A minha ideia, irmãos, como servo do Senhor Jesus, não é fazer queimar nada em você. A minha ideia é que o Espírito Santo, por intermédio dessa palavra, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, haja como um agente transformador da sua vida. Que você abandone o pecado. Que você abandone a vida errada e volte a fazer aquilo que agrada a Deus. Não quero ninguém com o coração quentinho porque está ouvindo o pastor. Para mim, que eu me cale e vidas sejam transformadas para a glória de Deus Pai. Então, o pessoal aqui trocou dependência do Espírito, a gente precisa depender. É por isso que Deus coloca a gente na prova, irmãos. Quem Deus já colocou na prova aí? Não é possível, pastor, que foi Deus que me colocou na prova. Deus levou o seu filho para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Quem é você na fila do pão? Aí ele me leva para quê? Para depender. Que tem coisa que a gente não consegue fazer, ou não é verdade? Aí ou você depende... Aí a gente tem até aquela fala, a gente diz assim, agora só Deus, mas fala desesperado. Agora que chegou o melhor momento. Você entendeu que é só Deus. Então, nós, enquanto igreja do Senhor, nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus para tudo. Para tudo. Qualquer decisão que você for tomar,
qualquer atitude que você for tomar, peça orientação do Espírito Santo de Deus e a sua palavra. Então eles estavam trocando dependência do Espírito por esforço religioso. Eu estava assistindo a ministração do Tiagão, assisti quase todas as ministrações nesse período de férias. E ele falou um negócio que é bem interessante, que eu sempre estou falando aqui, que se você ficar um dia inteiro numa garagem, isso não vai te transformar num carro. Se você só vir à igreja, não vai te transformar num crente, vai te transformar num religioso. Mas se você pegar palavras como essa e falar assim, não, eu preciso afinar minha viola, eu preciso mudar, eu preciso perdoar mais, eu preciso ser mais longo, eu preciso largar essa ira que me consome e pode até me matar. Eu preciso deixar que o Espírito Santo governe a minha vida. Eu preciso falar em línguas, profetizar, eu preciso orar e as pessoas serem curadas. Eu preciso dar vazão àquilo que Deus me chamou. Eu preciso ser guiado pelo Espírito. E a Bíblia fala que quem é filho é guiado pelo Espírito, irmãos. Pastor, o Espírito Santo nunca guiou a minha vida, então você não é filho. No mínimo, ele tem que te incomodar. Não vai por aí, não vai por aí, não vai por aí. Não parece um negócio estranho? Não vai por aí, não vai por aí. Não vai. Aí a gente insiste. Aí quebra a cara e fala assim, Deus, eu queria te ouvir, mas a carne é fraca e a sua desculpa esfarrapada também. Então não troque dependência do Espírito por esforço religioso. Pastor, o que é depender do Espírito? É confiar, irmãos, que a transformação ela vem de dentro e não de fora somente. O dentro transformado vai manifestar o fora. Eu estar com uma gravata, com uma blusa de manga e hoje é ceia, está calor, não me faz de mim mais crente. Se eu saio daqui e maltrato a minha esposa, dou mau testemunho na vizinhança, trato mal as ovelhas, trato mal as pessoas, eu não sou crente coisa nenhuma. Então a nossa aparência não faz da gente um crente. A nossa aparência, ela vai manifestar aquilo que nós somos dentro. Por isso que tem muita gente manifestando fora e falando que é crente, mas a gente já está percebendo que não tem nada de crente. Porque vai sendo gradativo, eu me submeto. Se o Espírito Santo pede para eu não andar assim, eu não vou andar assim. Se o Espírito Santo me pede para não me vestir assim, eu não vou me vestir assim. Se o Espírito Santo me pede para eu não entrar em contendas, eu não vou entrar em contendas. Se o Espírito Santo fala para eu não me ouvir, porque às vezes nós somos o pior inimigo da obra de Deus, que a gente está traçando planos dia após dia para desistir da obra de Deus. E Deus está falando, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E a gente fica no estado de autossabotagem. Então a gente precisa entender que a transformação ela vem de dentro para fora. Isso é depender do Espírito. Porque tem coisas que você já desistiu de tentar mudar por você mesmo. Sim ou não? Mas Deus é o agente transformador. Oi, irmãos. Eu, quando me casei, o meu apelido era Petrúquio. Cadê minha esposa? Ela está aí? Quem já viu a novela aí? Está todo mundo no banco. Crente não pode assistir novela. Aí hoje ela fala que eu estou mole demais, Michele. Tu ficou mole demais? Espírito Santo de Deus. Não é engolir sapo. É dizer não para a sua carne. E sim para Deus. Diga sim para Deus. Depender do Espírito é viver a partir da graça e não do mérito. Irmãos, nada que a gente faz aqui, a gente merecia fazer. Os anjos, de repente, fariam até melhores que a gente. Então, a gente não merece nada. Você não merece uma porta aberta, você não merece um casamento melhor, você não merece uma família melhor. Entenda, eu vou concluir, tá? Antes de você ficar assustado. Deus nos dá por graça. O que a gente merecia, segundo a Bíblia, era o inferno, no final da nossa trajetória. Mas por graça, Ele abençoa a nossa família. Por graça, Ele abençoa o nosso trabalho. Por graça, Ele abençoa as nossas finanças. Ele não é obrigado a nos dar nada, irmãos. Ele nos abençoa por graça. Então, já que Ele não é obrigado, quem entendeu aqui que Ele não é obrigado a nos dar nada? Já que você entendeu que nós não somos obrigados, quando ficar ruim para você, a porta fechar, a doença bater a sua porta, os dias ficarem maus, adore ao Senhor, porque a gente não merecia nada. Que a nossa força em adorar o Senhor seja intensa na bênção e no sofrimento, em todo tempo.
Adoremos ao nome do Senhor. A gente não merece nada, é graça. Então não viva a partir do mérito. Eu vou para a igreja todos os dias, eu faço tudo certinho e a porta não se abre. Deus não quis abrir, irmãos. Ele é soberano. O irmão não fez nada, portas e portas sendo abertas para ele. Deus quis abençoar o irmão. Dá glória a Deus pela vida dele. Eu não mereço, mas recebo. Quantos recebem da parte de Deus nesta manhã? Depender do Espírito é obedecer por relacionamento, não por medo ou por pressão. Eu obedeço porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu obedeço porque eu tenho medo do que o pastor vai pensar, eu obedeço porque eu tenho medo, eu obedeço porque eu tenho medo. Não, obedeça por amor, irmãos. E amor não é sentimento, não, é prática. Esforço religioso, a gente obedece para ser aceito. Dependência do Espírito, a gente obedece porque a gente já foi aceito pelo Pai. Filho já foi aceito pelo Pai. Depender do Espírito é reconhecer os seus limites e buscar direção diária. Você tem limites, você sabia disso, que você não é tão autossuficiente assim? Pastor, eu me basto. Eu ouvi uma frase ontem de uma irmã crente. Fala assim, pastor, eu me basto. Não entendeu o evangelho. Quem já é crente aí, pelo menos uns 5 anos, vou botar 5 por baixo, levanta a mão. Teve situação que se não fosse Deus, é ou não é verdade? A gente não se basta, irmãos. A gente não se basta. A gente depende do Espírito. Então a gente tem que dizer dia após dia, nos nossos devocionais, sem ti eu não consigo, Senhor. Você pode declarar isso nessa manhã? Sem ti eu não consigo, Pai. Eu não sabia se seria possível estar pregando para vocês hoje, mas pela graça de Deus Ele me sustentou para que eu estivesse aqui nesta manhã, ministrando a palavra do Senhor Jesus. Guia meus passos. Vovó, papai, mamãe sempre falava assim, quando orar, pesa para o Senhor guiar os seus passos, guiar a sua boca, guiar a sua mente. Quem recebia orientações assim? Continua pedindo, Senhor, me guia nas minhas decisões. E hoje em dia eu estou indicando para todo mundo, faça essa oração, Senhor, me livre de mim mesmo. Me livre de mim, liberta-me de mim, Senhor, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim. Andar em espírito, irmãos, não é um evento, é uma caminhada. A gente vai andando e sendo transformado à medida que a gente vai se permitindo. A segunda coisa, andar em espírito é viver submisso à verdade revelada. Versículos 11 e 12, por gentileza. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Verso 12. Porque eu vou aqui, porque desligou aqui. Acabou de gerar a luz? Isso. Mas eu faço saber a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não tem origem humana, pois não recebi nem o aprendi de pessoa alguma, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo ele deixa claro, irmãos, que o evangelho não nasceu da cultura. Não é a cultura que dita o ritmo do evangelho. Quem está entendendo diz amém. A gente respeita como bons cidadãos. Mas o evangelho é outra coisa. Se tentar adaptar a cultura ao evangelho, aquilo que o evangelho descarta, a gente está adulterando o evangelho. Então Paulo deixa claro, não nasceu de cultura, não nasceu de tradição, nem de homens. Veio do próprio Cristo, ele recebeu do próprio Cristo. É por isso que na ceia do Senhor, você vai ver Paulo falando, eu recebi do Senhor, que na noite em que ele foi traído, ele recebe do próprio Cristo. Então a gente não pode adulterar o evangelho, pregado pelo apóstolo Paulo mediante a sua palavra. O Espírito Santo ele nunca opera, irmãos, fora da verdade, que ele mesmo revelou. O Espírito Santo nunca vai agir contra aquilo que é o Evangelho. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, ele é o autor do Evangelho. Coloca para mim, por gentileza, se já der para colocar aí, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículos 20 e 21. Diz a palavra do Senhor, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de nenhuma. Quem trouxe Bíblia aí? Minha Bíblia agora está no tablet, eu estou chique. Nenhuma letra que foi escrita aí neste livro, quem crê que é a palavra de Deus, diga amém. Veio de homem, veio do próprio Deus, do próprio Cristo. Versículo de número 21, por gentileza. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movido pelo Espírito. O que eu falo aqui é da parte de Deus, movido pela Espírito Santo de Deus, mas eu não invento nada.
Todas as vezes que você ouvir alguém falando, principalmente em questão de igreja, eu vi algo novo, uma técnica nova, um jeito de fazer novo, isso vai trazer milhares e milhares de gente. Isso é falso evangelho, irmãos. O Espírito Santo de Deus não precisa nem da gente para convencer pessoas, mas ele usa a gente, apesar da gente, mas quem convence é o Espírito. Tem muita gente cheia de dopamina e vazia de Deus. O que é dopamina? É euforia, quer pular, se alegrar, mas está vazia de Deus. Porque quando eu estou cheio de Deus, eu me submeto à sua vontade, mesmo que a sua vontade seja contrária à minha. Experiência espiritual não deve estar acima da palavra. Verso de número 8, por gentileza. Lá do Gálatas, capítulo de número 1. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um diferente daquele que temos pregado, que esse seja maldito. Diga, maldito. Pastor, apareceu um anjo para mim. Um anjão. Graças a Deus eu tenho o pastor Silas e a irmã Laura, a irmã Leandra. Acho que só a gente que veio da Assembleia de Deus Cidade Nova, né? Que eles podem comprovar. A gente tinha um pastor como referência, pastor Fausto, saudoso pastor Fausto. Dorme no Senhor. Homem de Deus, irmãos, homem piedoso. Foi uma das minhas inspirações ao ministério pastoral, foi o pastor Fausto. No trato, no cuidado e na pregação do Evangelho. E ele falou que uma vez ele abriu a porta da sua casa, homem de Deus, olhe para cá. E apareceu um anjo para ele. Você lembra dessa experiência que ele contava? Ele olhou para o anjo e ele falou, glória! Que ele fazia assim. Quem está entendendo diz amém. Aí o Espírito Santo ministrou a mente dele, olha para os pés. Aí ele olhou para os pés, era pés de bicho. Então a gente analisa à luz da palavra. A gente pede a Deus discernimento de espírito. A gente prova os espíritos para ver se procede de Deus. A Bíblia vai dizer. Se não tem concordância com a palavra, irmãos, descarta. Não é Deus. Então, experiência espiritual não está acima da palavra, mesmo que seja anunciado pelo pastor. Eu gosto de ver anjo, eu também. A Bíblia fala que enquanto a gente está aqui pregando, os anjos estão ministrando. E estão aprendendo também, você sabia disso? Que enquanto a gente prega, eles aprendem. Porque anjo não é onisciente. Você sabia que anjo não é onisciente? Ele vai aprendendo. Pela revelação da sua palavra, do Espírito Santo, a gente vai ministrando e ele vai entendendo. Oh, glória! A Bíblia vai dizer que os anjos são nossos co-servos. Anjo não foi feito para ser adorado. Quem está entendendo diz amém. Mas anjo aparece? Aparece. Mas certa vez, a única vez que eu vi, estava em casa, apareceu um para mim e ele estava descosta. Eu falei, estou entendendo nada, esse anjo está descosta, não me assustei. Mas fiquei encafifado, eu falei, eu devo estar reprovado. Para esse anjo estar descosta para mim, eu devo estar reprovado por Deus. Só pode. Não entendi até hoje. Pastor, eu entendo tudo que Deus me revela. Glória a Deus pela sua vida. Tem muita coisa que Deus me revela que eu não entendo é nada. Então o Espírito não vai criar novos evangelhos. Diga, o Espírito não vai criar novos evangelhos. Ele vai obedecer, diga, ele vai obedecer o que já foi criado por Jesus. Diga, Jesus é suficiente, irmãos. Quem pode aplaudir a pessoa do Senhor Jesus nessa manhã? João capítulo 16, versículo 13, 14 e 15. Vou falar igual antigamente os crentes falavam, para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler o texto. João 16, Evangelho, capítulo de número 16, verso 13 em diante. Diz a palavra do Senhor, porém, quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si. Está claro? Ele é Deus, mas ele veio para anunciar Jesus e convencer pecadores ao caminho de arrependimento. Ele não falará de si mesmo. Então esse negócio que a pessoa fala, meu ministério, meu chamado, minha vocação, tu não tem nada, irmão, é tudo de Cristo. Você obedece ao chamado do Senhor. Nós obedecemos. Não é meu ministério. Peniel não é o meu ministério. Já existia antes de mim. E se eu morrer e Jesus não voltar, vai continuar existindo após mim. O Evangelho é do Senhor. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Verso de número 14. Ele me... Quem está falando isso é Jesus. O Espírito glorifica a Jesus.
Então, qualquer movimento que não leve à glorificação de Jesus, não vem do Espírito. Que não leve à glorificação de Jesus, não vem do Espírito. Movimento religioso. Porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Verso de número 15. Tudo o que o Pai tem é meu. Está tudo na mão de Jesus. Diga, está tudo na mão de Jesus. Oh, glória. E a gente fecha com ele, sim ou não? Oh, glória. Quem pode dar um glória? Está tudo com Jesus, irmãos. Tomou, tá tudo, é tudo dele. Conquistou lá na cruz do Calvário. Todo poder é me dado, disse Jesus, no céu, na terra e embaixo da terra. É tudo de Jesus. Aí você fica felizinho, né? A sua vida é de Jesus. Ele faz o que ele quiser com a sua vida. A sua família é de Jesus. O seu filho é de Jesus. Oh, glória a Deus. Ninguém ama mais do que a mãe. Mentira! Deus ama muito mais os nossos filhos do que nós mesmos. Oh, aleluia. Então ele vai anunciar o que é meu. Vai anunciar a vocês. Verso 16. Não, era até o 15 mesmo. Parou. Então o Espírito não vai criar novos evangelhos. Andar em Espírito, terceira coisa, é viver para agradar a Deus, não a pessoas. Diga para o irmão que está falando, eu estou aprendendo a não agradar a pessoas. Pastor, está todo mundo indo para o buraco, multidão. Você tem convicção que o que você prega e o que você ensina vem da parte de Deus e tem respaldo nas Escrituras. Nem que você vá sozinho, Ronald, mas vá sozinho, varão. Nem que a gente vá sozinho. Deus não está preocupado com quantidade, irmãos. Deus está preocupado em cuidar de filhos. Ele só cuida de filhos. No sentido do evangelho, é só filho. Porque só ovelha reconhece a voz do bom pastor. Bode tem dificuldade. Não convertido tem dificuldade. Ah, não me submeto, não. Não, ovelha escuta a voz do bom pastor. Mas também a gente precisa tomar cuidado que Deus não está respaldando a nossa má educação. Olhe para cá, quem está entendendo diz amém. E tem gente muito mal educada que não dá bom dia, não dá boa tarde. É péssima pessoa, é péssimo vizinho, é fofoqueiro, é falastrão, fala mal, arruma briga com todo mundo. É meu temperamento, pastor. Não, seu temperamento precisa se submeter. Até engasguei, irmãos. Fiquei até gago. Ao Espírito Santo de Deus, você é um mal educado, rapaz. Tem gente que você não gostaria de dar bom dia, pastor? Tem. Mas o senhor dá bom dia? Dou, irmão, porque a minha vida não me pertence mais. Como disse Paulo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Tem momentos que o senhor queria matar, pastor? Tem. E o senhor matou? Não. Era a igreja, pastor? Era. Mas a igreja não é minha, é de Cristo, então eu tenho que amar. O que Paulo está falando não é de ser mal educado, a gente precisa ser gentil. Até mesmo porque a palavra de Deus nos orienta a sermos gentis. Como está na sua carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo 2, versículo 24 e 25, diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim seja brando com todos. Palavra temperada com sal. Pastor, estou nervoso. Maracujina, irmão. Respira. Prenda a respiração. Pastor, mas eu preciso valer os meus direitos, porque senão vão passar por cima de mim. Os seus direitos foram cravados lá na cruz do Calvário. Se você acha que tem direito, vai brigar com Jesus. E ele vai mostrar os seus direitos. Eu lembro de um que começou a falar algumas coisas para Deus, como Jó. Deus, mas Deus. E começou a se flagelar de algum modo. Aí Deus começou a falar assim, onde tu estava? Deus só começou assim, ó. Onde tu estava? Quando eu lancei todas as estrelas no infinito e chamei a cada uma pelo nome. Então o evangelho, irmãos, não é para amadores. O evangelho é para gente habitado pelo Espírito Santo de Deus. Porque é difícil mesmo. Você já viu que Jesus não ficava implorando para ninguém seguir? Ele dificultava. Ele falava, as raposas têm suas casas, os pássaros têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem, uma vez que ele foi perguntado por alguém se poderia segui-lo, o Filho do Homem de vez em quando dorme na rua. Jesus dormia na rua, irmãos. E a gente acha que o evangelho, ele foi feito para a gente dormir em palácios,
com o bolso cheio de dinheiro, achando que a nossa vida vai fluir de vento em popa. Irmão, Deus abençoa os seus filhos, mas Ele também prova os seus filhos. Então a gente precisa ser brando com todos, apto para se ensinar, paciente, a Bíblia vai dizer, disciplinando com mansidão os que se opõem. Essa parte eu preciso aprender mais, porque eu sou sanguíneo, irmãos, igual Pedro. Eu estou desaprendendo a arrancar a orelha, amém? Mas até que eu estou indo bem, glória a Deus. Eu já guardei a espada, já não uso mais a espada, amém? Quando se trata do falso ensino das Escrituras, aí sim, a gente precisa ser firme, diga, eu preciso ser firme contra o falso evangelho. Mesmo que isso te torne uma pessoa desagradável. Você ouviu, todos os caminhos levam a Deus. Estão te perguntando, você não vai sair falando para todo mundo, senão você vai te perguntar, todos os caminhos levam a Deus? Já me perguntaram isso, irmãos. Eu falei, levam, uns para a salvação e outros para a condenação eterna. Só há um caminho que leva para a salvação, e o nome desse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. A gente anda por ele, a gente passa por ele. Jesus não é algo só para emocionar a gente na letra da canção. Jesus é alguém que a gente anda por ele, anda com ele, ele entra em nós e a gente vai vivendo. É como diz a canção gospel, aí eu ando com meu Deus na rua, eu sinto a presença, você fala com Deus, te chamam de maluco, mas é você e Deus. Então, quando se trata de falso evangelho, a gente precisa ser firme. Não, a Bíblia não diz isso. Já contei algumas experiências da faculdade aqui para os irmãos da casa. Vocês podem buscar nas pregações lá no YouTube anteriores. Diante do falso ensino, a gente precisa ser fiel à verdade do evangelho. Porque aí, diante do evangelho, não importa agradar pessoas. Pastor, mas o irmão vai se perder, ele está indo contra a palavra. E ele não quer se submeter. Pastor, mas ele vai se perder. Irmãos, eu não posso ir contra a palavra. Você não pode ir contra a palavra. Você não pode ir contra o evangelho. Você não pode ir contra o próprio Cristo. A gente vai tentando aconselhar, a gente vai ensinar. O que não falta nessa igreja é ensino, irmãos, da palavra de Deus. Ensino genuíno, saudável, que nos dá liberdade para vivermos o evangelho na sua essência. Agora, a gente não pode inventar, a gente não pode perverter o evangelho, porque nós seremos reprovados por Deus. E a ideia é que a igreja do Senhor seja aprovada por Ele, e não por homens. Então, nesse aspecto, a gente não agrada a homens, irmãos. Graças a Deus, tenho permanecido fiel nesses 9 anos que assumi este púlpito. Espero continuar assim. Já falei para alguns irmãos, no dia que eu começar a inventar falso evangelho, vai lá, me dá uma sacudida, me dá uns 3 tapas na cara, eu deixo. Assim, acorda, rapaz, queria vergonha na tua cara. Você pregava o evangelho de Cristo Jesus. Então, em questão do falso ensino bíblico, não podemos negociar. Diga, eu não posso negociar. Porque o evangelho não é meu. É igual a empresa que você trabalha. Você entrou lá como funcionário. Aí você quer mudar as regras. Tem dono, filho, é a empresa. Ele fez as regras. Então a gente entrou no Evangelho de Cristo, que não é um negócio, é o Evangelho de Cristo. Já tinha as suas regras, já tinha as suas diretrizes. Jesus já morreu no Calvário, a graça é suficiente, nós somos salvos por intermédio dele. Se ele nos der, amém, glória a Deus. Se ele não nos der, amém, Senhor. Com lágrimas, com dor, não está falando para você não sofrer, mas dizer, Senhor, todavia seja feita a tua vontade, como o Filho de Deus fez lá no Getsemane. Senhor, tem como eu não ir e não te perder, não tem como. Então, seja feita a tua vontade. Diga não para você. Já tem. A gente que fica inventando, né? Eu queria que fosse do meu jeito. Eu queria que, se o irmão sorrisse mais para mim, eu acho que essa igreja ia ser melhor. Aquele irmão não me deu um abraço. Vou largar Jesus. Você quer largar Jesus porque o irmão te deu um abraço, irmão? Que ninguém me abrace e Jesus nunca me abandone. Também não dá respaldo para você ser mal educado e não abraçar ninguém. Abraça os irmãos. A carne, irmãos, vive para aprovação. O Espírito forma filhos, servos obedientes, não performance. Músicos do Senhor, aqui, ó, que me ouve. Vocês não são artistas. Vocês não são performers. Pessoa que canta. Vocês são adoradores do nome de Deus. E vocês foram chamados para adorar em espírito e em verdade e conduzir uma igreja à adoração ao nosso Senhor. Aqui a gente canta para Deus, a gente adora para Deus. Performance! Aí é outro lugar, irmãos. Tem um falso evangelho aí do coach. Se quiser, pode ir para lá. Aqui você não vai ouvir isso. Aqui nós somos adoradores. Aqui a gente canta chorando.
A gente canta querendo desistir. A gente canta sangrando. Por quê? Porque não se trata da gente. Se trata dele. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Pregadores do Evangelho desta casa, preguem a Bíblia. Só fale das experiências de vocês, experiências espirituais, se elas tiverem respaldo com a Bíblia. Ovelhas que me ouvem, que Deus me deu para cuidar. Se vocês ouvirem qualquer tipo de experiência que não tem respaldo na Bíblia, orientação pastoral, rejeite. Porque a Bíblia não respalda. Feche com Deus e com a Bíblia, não feche nem com o pastor. Feche com Deus e com a Bíblia. Agora, se alguém te falar de algo espiritual, tem respaldo na Bíblia, irmãos? Receba. Porque Deus usa os seus filhos em profecia. Deus cura. A Bíblia fala dos dons espirituais e a gente vai tirar um mês para falar dos dons espirituais. Se você é batizado no Espírito Santo, congrega nessa igreja, irmão, você não é impedido de falar em línguas e nem manifestar os dons espirituais na vida da igreja. Esse aqui que vos fala, manifesta isso e fala em línguas. A gente congrega numa igreja assim. Então, Paulo nos ensina que andar, concluindo, no Espírito não começa no capítulo 5, como muitos pensam. Começa no capítulo 1, começa na base, andando no Evangelho verdadeiro. Não troque graça, irmãos, por regras. Eu não estou falando que não tem que ter regras. Eu estou falando que a regra não substitui a graça. Se eu fizer isso, Deus me dá isso. Aí você, bobão, faz isso, Deus não te dá e você fica frustradinho com Deus. Deus não me deu, eu fiz tudo certinho. Não é regra. Quem está entendendo? Deus trata os seus filhos, Deus não quis te dar, pronto, acabou. Vai lá, brigar com ele, se garante. Não troque graça por regras, mas a gente precisa de uma organização. Hoje a gente teve uma assembleia onde a gente organizou alguns pontos. A gente precisa de uma organização. Mas a gente se submete à graça de Deus. Não troque o Espírito por métodos. O Espírito Santo fala, irmãos. A gente começou uma assembleia aqui e eu nem imaginava. Na nossa assembleia, a gente dá voz à igreja para falar em assembleia. E a nossa irmã Aline propôs que colocasse em votação a mudança do horário dos cultos de domingo. É bom que a gente já anuncia a todos os irmãos, para que passasse de noite para de manhã. E a gente votou. Eu não esperava isso, não estava na pauta que eu preparei. E o culto vai ser transferido para a parte da manhã a partir de março. Aos domingos a gente vai cultuar pela parte da manhã. Irmãos, o Espírito Santo é que vai falando, é que vai regendo. Aí eu votei também, mas fui o último a votar para não persuadir ninguém. Eu voltei para que fosse, para de manhã. Eu prefiro o culto aos domingos pela manhã. Só que eu tinha orado. Eu lembro, fazendo a minha esteira, eu falei, Senhor, eu tenho vontade, mas não quero me submeter a minha vontade à igreja, que seja o melhor para a igreja. Se o Senhor for agir, haja de alguma forma. Deus usou a irmã Aline. E a igreja aprovou, a maioria decidiu que o culto fosse aos domingos para manhã. Então não troque o Espírito por métodos. Às vezes você está muito apegado a método, achando que método traz crescimento. Método não traz crescimento, irmãos. Método traz inchaço. Crescimento é crente morrendo para si mesmo e vivendo para Deus, mesmo que isso esvazie a igreja. Relacionamento, não troque relacionamento por performance e nem Cristo por desempenho. Andar em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, fique de pé.